The world may be still, but we are always on the move. Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para o 5º episódio do nosso podcast Tell Me More. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o vice-diretor do Colégio Pectros, o Lucas Viana. Nós vamos conversar hoje, nós vamos falar, Lucas, sobre a geração alfa, que é um assunto que você domina bastante e a gente tem muito exemplo ali. Então, acho que vai ser bem tranquilo. Eu preciso deixar aqui algumas imposições. A primeira delas é o seguinte: se você me chamar de senhora, você vai tomar tudo que tem nessa caneca. Oh, meu Deus. Entendeu? Então você, por favor, não me chame de senhora. É emoção. Eu sei. Desculpa, conversa mole, entendeu? E vamos lá. Primeira coisa, se apresenta, Lucas. Você está no colégio, qual que é a sua função ali no colégio, como é que é? Bom, eu sou o Lucas, eu estou no colégio desde 2019, entrei como coordenador do Fundamental 1 e 2. Já tenho uma história com o colégio há um tempo atrás, era professor de matemática naquele momento. Dos bons. Muito obrigado. Saí, fui para uma outra experiência e aí me coloquei à disposição de novo no colégio para voltar. Voltei como coordenador e agora eu estou na função de vice-diretor. Aí para ajudar o colégio a crescer aí exponencialmente. Uhum. Bom, eu sou formado em matemática, tenho aí uma especialização em neuropsicopedagogia e desenvolvimento humano, tenho uma especialização específica na questão de gestão escolar e aí agora eu estou finalizando meu mestrado em educação também. Uau, quer dizer então que a escola é assim, é o seu lugar. É isso mesmo. E aí, então, sendo coordenador de Fundamental 1 e 2, que implica ali desde o primeiro, segundo ano, sim, né, sim. até o 9º ano, nós estamos falando de 8 até 14 anos, Sim. Então você tem o contato direto com a geração alfa. Sim. Quem é a geração alfa? Eu acho que antes de falar quem é a geração alfa, acho que vale a pena a gente identificar o que é uma geração. Certo. Né? Geração é um corte na linha do tempo de determinadas pessoas, indivíduos, que nasceram em determinadas épocas e tem ali o mesmo perfil. Tipo eu que nasci em 95, eu sou o quê? 95? 95 é geração Z. Z? Isso, geração Z. Eu sou da geração Z, pessoal. Entendi. E se eu falar que eu sou da geração Coca-Cola e tal, vão achar que eu nasci na década de 1970. E geração é isso, é identificar um grupo de indivíduos que nasceram em determinadas épocas. Até então, as gerações eram datadas de 25 e 25 anos. Então, a geração X, a geração Y, que é a minha, que são os milênios, a geração Z, que são dos seus filhos, os meus filhos, e aí a gente chegou na geração alfa. A partir da geração alfa, essa datação ela diminui. Por que ela diminui? Porque o mundo em que esses indivíduos estão inseridos, ele é um mundo completamente diferente daquele que eu estava quando eu nasci, quando você nasceu. Então, a partir de agora, com a evolução da tecnologia, com o aumento da tecnologia, com a tecnologia estando tão imersa e tão presente no cotidiano, as datações agora vão começar a ser de 10 em 10 anos. Olha! Então, a primeira geração, né, que a gente vai falar agora, né, essa geração alfa, são aqueles que nasceram a partir de 2010. Então, todos os indivíduos que nasceram a partir de 2010, a sua grande maioria, tem um modo de pensar, tem um perfil parecido. Por isso que a gente caracteriza essa geração como geração alfa. Aí a gente vai conversar um pouco mais sobre as características que essa geração alfa tem. Sim. Mas, a princípio, são os nascidos a partir de 2010. Por que será a partir de 2010? Teve algum boom na tecnologia? Aconteceu alguma coisa? Sim. O que aconteceu? O marco dessa geração foi a criação do iPad. Né? A partir do momento que o iPad começou a ser lançado, esses indivíduos, porque a tecnologia ela evoluiu até um certo ponto e aí ela teve um boom realmente. Sim. Onde a tecnologia está presente agora em tudo que a gente faz. Então, a partir desse período, com o nascimento do iPad, nasce também a geração alfa, que é a primeira geração realmente 100% digital. Todas as gerações que estavam atrás tiveram contato com a tecnologia,
mas não eram imersas. O mundo analógico estava muito mais próximo. Eles aprendiam, né? Mas não tinham a imersão que a geração alfa tem. Isso. O mundo analógico está muito mais próxima dessa geração do que da geração alfa. Se eu falar de internet de escada, você vai ler. Ok, você sabe o que é? Não sei. Você estudou, né? Mas um aluno hoje, ou um indivíduo que nasceu a partir desse momento, não tem ideia do que é fazer uma conexão pela internet de escada. Né? O que é esperar, entendeu? O momento certo, sim. Ou depois da meia-noite, você poder para não consumir. Para não consumir a internet, ou então pagar pelo tanto que você usou, exatamente, né? Exatamente. Não sabe nem o que é um MSN, gente. Então, por causa disso, né, por causa desse boom que a tecnologia teve, então a partir de 2010 a gente começa a classificá-los como geração alfa. A primeira geração realmente 100% digital, 100% tecnológica, e daqui para frente a gente só vai ter essa geração conectada, hiperconectada, né? Cada vez mais. E aí no finalzinho depois eu falo até qual que é a próxima geração que vem, mas que medo! A gente já tem estudos falando de uma nova geração. Olha, então para essa geração, mamães que vão ter seus bebês aí, ao invés de levar na bolsa da maternidade chupeta, mamadeira, essas coisas, você leva um tablet, um celular, bem provável que ele saia de lá querendo usar, viu? Mas se a gente fala isso de gestação, pensa bem, quando você teve seus filhos, você usou coeiro, não usou? Alguém sabe que é coeiro? Eu sei. Você sabe que é coeiro, sabe? É pior que eu sei. Então assim, você usou nos seus filhos coeiro. Foi. A minha mãe usou coeiro em mim, mas sim. As crianças que nascem hoje não sabem nem o que não é sabe isso. O que é. Antes você tinha que amarrar a criança, né? Porque ela nascia bico, mole. Né? Ela nascia mole, né? Hoje não. Hoje ela sai praticamente andando. É verdade. Não é verdade? Nossa, que medo. Mas qual que é? Fala aí da próxima geração, que agora eu fiquei curiosa. A próxima geração... Não, depois a gente fala da próxima geração. Vamos continuar na geração alfa. Vida. E essas crianças da geração alfa, como é que é o trato? A gente tem diferença em tratar essas crianças? Eu estou falando de criança porque é o nosso público, né? São as crianças. Tem diferença de eu pegar uma criança da geração alfa com relação à interação, socialização com uma criança de uma outra geração? Tem. As crianças da geração alfa, os indivíduos da geração alfa, são aqueles indivíduos que são totalmente abertos à diversidade. Então, assim, são aqueles indivíduos que você pode conversar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, que eles vão realmente respeitar, eles vão entender, vão se colocar no lugar. A empatia está muito presente dessa geração, diferente de algumas gerações. Quando a gente fala de contexto histórico, é muito difícil, né, introduzir certos temas em certas gerações. Hoje é muito difícil falar de certas coisas com meu pai, por exemplo, com meu avô. Enfim, é muito complexo, porque a geração em si tem um viés cultural diferente dos hiperconectados. A geração alfa é muito empática, então essa empatia, esse se preocupar com o outro, respeitar todos como a sua singularidade presente, está muito vivo nessa geração. É uma geração que se preocupa muito, vai se preocupar muito com o mundo em que eles vão deixar. Então, meio ambiente, isso, coisas, essas lutas, essas causas, estão muito presentes nessa geração. A gente vê mesmo agora uma luta, enfim, pela individualidade, pelas formas de se comportar, né? Eles lutam muito por isso, diferente da nossa geração. Sim, né? e a questão de aceitação mesmo, sabe? De aceitar aquilo que é diferente da sua. Diferente. Fugiram dos padrões, Exatamente. Para eles não tem problema eu falar de certos assuntos, porque eles vão respeitar. Porque todo mundo merece respeito, todo mundo está inserido no mesmo cotidiano. Muito bacana. Isso. Mas eles também têm uma questão assim de misturar um pouco do mundo real com o mundo tecnológico, virtual, não tem? Porque como eles são 100% conectados, é muito difícil eles desassociarem essa situação. Por isso que o metaverso tá bombando agora. Por quê? Porque para eles, para essa geração, vai ser muito complexo isso. A gente não pode falar de como vai ser o futuro, né? Porque assim, a gente não tem ainda indivíduos adultos dessa geração. Mas a dificuldade de poder separar o que é real do que é digital é muito difícil para eles. Ainda é muito difícil para eles, porque eles são 100% hiperconectados.
As crianças de 1, 2 anos, se você entrega o celular para ela, ela vai saber mexer com o celular. Você vai com o dedinho, vai tirar foto, vai saber, sabe até a posição do dedo para mexer. Por quê? Porque faz parte da cultura dela, faz parte do meio em que ela nasceu. Diferente, eu, você, para poder digitar, a gente digita com... Até agora com o dedo, né? Meus filhos ainda ficam falando, digita direito, eu digito do jeito que eu quiser. Porque isso é da nossa geração. Por mais presente que a tecnologia estava nessas gerações passadas, a gente aprendeu a conviver com ela. Sim. Então a gente necessita dela, mas ela não faz... A gente se adaptou a ela, né? Eles já nasceram juntos. Eles nasceram juntos com ela. Bacana. Então, dessa questão do metaverso aí, pode ser então que eu encontre o Doutor Estranho. Pode ser que você encontre o Doutor Estranho. E aí dá uma esperança. Doida pra encontrar o Doutor Estranho, gente. Mas aí a geração alfa também tem seus desafios. Claro. Além de tentar descobrir a senha da internet do vizinho quando a dele não funciona. E descobre facilmente, viu? Sim. E quais são os desafios que essa geração alfa, que você como estudioso pode dizer que eles enfrentam? Olha, a questão de frustração está muito presente nessa geração. E aí entra o papel da escola, o papel de pais, para poder mediar essa situação. Para os alfas, pai deixou de ser celebridade. Porque quando a gente, na minha época, na sua época, nessas épocas, nas gerações anteriores, pai era celebridade, aparecia de vez em quando, e quando aparecia era evento. Certo? Sim. Porque era celebridade. Agora pai, mãe virou ídolo, companheiro, sabe? Espelho, modelo. Então, o pai e a mãe têm que ajudar nesse processo de frustração, porque eles são conectados, então eles vão ter grandes problemas em aceitar o não agora, ou por que não agora? Por que não pode ser agora? Por que eu tenho que esperar se as coisas aqui são todas práticas, todas rápidas, todas realmente digitais? Então, por que isso é um desafio muito grande que a gente vai ter que lidar com isso? A gente tem que lidar com isso tentando trazer a questão de realmente uma postura diferente, e aí surgiu agora, voltou em moda a questão da educação positiva, para ajudar a como não ser permissivo e ser firme ao mesmo tempo, a como usar a firmeza, mas usar também a brandura para poder falar com eles. A gente vai ter várias situações de frustrações dos alfas, mas o que a gente tem que fazer para lidar com isso? É estimulá-los a lidar com as frustrações, é ensiná-los que frustrações são presentes em todo o processo da vida. Que não é porque eu tenho tudo ali disposto à mão, ao toque de um dedo, que eu vou conseguir fornecer também tudo. Por mais que os pais tentem suprir isso, por mais que os pais tentem fazer de tudo para que os seus filhos realmente sejam desenvolvidos, tenham o melhor, a gente tem que realmente colocar limites para que eles possam entender que às vezes um não faz parte do processo. Trocando em miúdos, eles querem trazer para o mundo real a facilidade do mundo virtual, né? Onde a gente é o que a gente quer ser, a gente monta o que a gente quiser montar, né? E aí eles pensam nessa facilidade e a real é totalmente diferente. Até por isso, talvez, a frustração deles. Com certeza. E as oportunidades para a geração alfa? As oportunidades vão ser inúmeras daqui para frente, né? A gente tem aí o boom da tecnologia, né? A imersão de todos os processos. Para eles vai ser realmente oportuno. É a geração que eu posso concordar com alguns especialistas que é a geração mais inteligente que a gente vai ter daqui para frente. Por quê? Por causa dessa hiperconectividade, desses inúmeros impulsos e estímulos que eles têm. É uma geração que vai ser altamente desenvolvida, vão ter grandes oportunidades, assim como foi na geração Z, que é realmente onde foi o boom das empresas, foi o boom dos empreendedores, foi o boom das pessoas que realmente se desenvolveram economicamente. A geração alfa vai acompanhar esse processo, mas muito mais da questão tecnológica, muito mais utilizando esse recurso. Por causa desses estímulos, por ser essa geração tão mais adaptável e mais inteligente que a gente vai ter. Mas você acha que mesmo, porque assim, tá tudo muito fácil para eles, né? Tudo muito fácil.
Eu tenho aí filhos que não são da geração alfa, da geração anterior, que eu não me lembro qual que é, você sabe? E você pede, né, acho que ninguém, é muito difícil, até quem sabe, você deve saber, uma enciclopédia. E você dá para uma pessoa, uma criança dessa, e você fala, procura tal palavra, ele não vai conseguir. Não vai. Porque ele vai pegar, ele vai abrir uma página tela de pesquisa ali, vai jogar e vai aparecer tudo. Então, quer dizer, eles não precisam se movimentar, eles não precisam pensar. E você acha que mesmo assim vai ser considerada uma geração tão inteligente, tão pra frente, mesmo sem esse exercício mental? Porque assim, o exercício que a gente que você trouxe, que você elucidou aqui, é um exercício prático, né? É um exercício de, vou lá e vou pesquisar. Vou lá pesquisar no dicionário qual é a palavra tal. Mas isso aqui a gente conseguiu converter para a tela do PC, a tela do iPad, a tela do smartphone. Então ele consegue pesquisar da mesma maneira. Só que a questão de inteligência é a questão de estímulos que a criança recebe. Os nascidos a partir desse momento, tudo está sendo desenvolvido para realmente desenvolver a inteligência dessas crianças. Então a gente tem brinquedos neurológicos pensados realmente para o desenvolvimento motor, sensório motor, enfim, a gente tem todo um conjunto de gama de possibilidades ali presentes para que eles possam realmente desenvolver. E você fala assim, nossa, mas e a sala de aula, né? A sala de aula é um desafio. Né? Quem é professor da geração alfa daqui para frente, se não utilizar de recursos realmente com uma expertise melhor, vai acabar sofrendo muito para dar aula, porque eu posso chegar numa sala de aulas com um assunto, né, que o aluno viu um youtuber falando, domina mais, né, talvez, entendeu? E a minha aula acaba sendo um fracasso, sim, né? Assim, aquela matéria acaba sendo uma matéria realmente totalmente desestimulante para o aluno. Por quê? Porque ele já viu isso. Então, assim, ele já pesquisou isso de uma maneira. Ele já foi, ele já procurou, já viu o que é, e já sabe o que o professor vai falar. Então, assim, é desestimulante. Por isso que essa questão de estímulo, para ele é muito mais fácil as procuras, diferente das outras gerações que tinham que ir, pesquisar, sentar. Sim. É uma geração que as coisas estão mais fáceis, que as coisas estão mais ao clique, né? Ao clique da tela, mas é uma geração que vai se desenvolver intelectualmente muito, muito mais fácil e muito mais rápido do que as outras gerações, por causa desses estímulos. Sim, e falando fisicamente, você acha que vai ser uma geração assim mais... a grosso modo, assim, uma geração mais preguiçosa, até por conta de que agora a gente, até a comida, né? A gente, como você disse, clique, daqui a pouco, né? Chega ali. Será que a gente vai ter uma geração mais sedentária? Como é que tá isso? Eu acredito que não, porque isso vai muito... Uma preocupação, talvez, né? Aí com o mundo, com a saúde. Por serem extremamente preocupados com o mundo que vão deixar, por aquilo que vai ficar de semente, eu acredito que não. Não vai ser aquela geração que foi o boom, por exemplo, do fast food. Entendeu? Então, assim, não vai ser essa geração. É uma geração que se preocupa realmente com o seu eu, com o outro, essa questão de empatia. Então, assim, eu acredito que a gente não vai ter esse sedentarismo. Eu acho que agora a gente começa a diminuir esse processo, porque a gente tem um alto índice ainda de crianças. A gente veio de um processo pandêmico também que mostrou também essa questão, né? Tudo fechou, tudo parou, né? Assim, então, inclusive as atividades das crianças. Então, a gente teve crianças que retornaram para a escola com alto índice glicêmico, né? Com alto índice de sobrepeso. Mas a geração em si, ela é muito preocupada com isso. Então, assim, eles são muito mais adaptáveis. Então, assim, pela tecnologia ser adaptável, eles também são adaptáveis. Então, conforme o mundo vai mudando, porque o mundo hoje, ele é volátil, ele é cheio de complexidades, né? Ele é incerto, ele é ambíguo, né? É uma terminação que a gente usa, que é o mundo VUCA. Então, com essa volatilidade que o mundo tem, eles conseguem passar por ela sem sofrer, sem muito sofrimento do que
as gerações Os passadas. pais dessa geração também têm essa preocupação com a alimentação, né? Porque A gente são os vê- milênios. Exatamente. A gente vê muito assim, que não ingere açúcar, que não ingere industrializado, Isso. que parte mais para uma alimentação natural, né? Isso, Então eles isso, mais também vão saudável. vir, né, com essa preocupação com a alimentação. Porque são os filhos dos milênios, Sim. né? São aqueles de 1980 para frente. Sim. Então é essa primeira leva que a gente tem. Mas, por outro lado, quais são os desafios dos responsáveis pela geração alfa? Olha, os desafios eles são grandes. Apesar de serem realmente adaptáveis, essa adaptabilidade ela vai ter que ser direcionada pela escola, pelos pais. É aquilo que a gente falou um pouco antes, a frustração, né? O imediatismo está muito presente para esses alunos, então para essas crianças. Então o que pai tem que fazer, o que mãe tem que fazer? Realmente moldar isso. Eles já têm um diferencial, né? Os pais desses filhos. Os filhos já olham para eles como ídolos. Então se os filhos já olham como ídolos, como modelos, como espelhos, é muito mais fácil o pai conseguir moldar e realmente trilhar aí essas dificuldades da geração. Uma coisa que a gente pode também pensar da geração alfa é essa Deu branco. Professor. Gente. Peraí que vai lembrar. Vai, continua tranquilo. aí que deu branco aqui. Ai, meu Deus. Isso acontece, fica tranquilo. Fugiu. E ao mesmo tempo, então, que eles têm o desafio, acho que um desafio grandioso para os pais da geração alfa, é o cuidado até com esse mundo virtual. Porque o mundo virtual oferece muita coisa, tem riscos, inclusive, ali, né? Uhum. Então, isso também a gente conta como um desafio para os pais dessa geração alfa, né? Essa tutela tem que estar presente, né? A gente, não é porque eles são adaptáveis, que eles são hiperconectados, que a gente vai largar Sim. eles de qualquer jeito. Não, pelo contrário. A fiscalização, sabe? O ensino, a modelação desse aluno, desse indivíduo tem que estar presente por parte dos pais. Ele não pode abandonar esse aluno, né? Essa criança. Ele não pode esquecer que a responsabilidade de fiscalizar ainda está sobre esse pai. Mas essa geração não vai ter, esses pais não vão ter esse problema porque é presente para a geração Y essa situação de controle, essa questão de cuidado, de super controle às vezes, né? Por isso que entra essa questão da alimentação. Não vamos comer açúcar até 3 anos de idade, não vamos introduzir sal até 2 anos de idade. Eles estão muito conscientes com essa questão. Não vamos dar alimentos transgênicos. Então a geração, os pais vão conseguir lidar muito bem com isso, vão conseguir administrar muito bem isso. E pensando assim, a longo prazo, vamos falar em mercado de trabalho dessa geração alfa. Eu acredito que algumas profissões vão sumir. Você pensa nisso? Você acha que alguma profissão vai ser extinta? Daqui para frente vai ser tudo tecnológico? O que você pensa sobre isso? A gente tem algumas profissões que realmente estão com data de validade, né? Tem algumas profissões que vão ser substituíveis. As profissões que precisam do contato humano, eu acredito que isso não vai acontecer. Talvez se adapte, né? Talvez tenha a tecnologia como um aliado. Como aliado. Mas situações ou profissões que demandam 100% do digital, elas vão acabar sendo erradicadas ao longo do tempo. Tem estudos que falam, a contabilidade, por exemplo, vai ser uma que vai deixar de existir, porque o serviço digital consegue fazer tudo isso. Né? Então, assim, não precisa de uma pessoa, um braço humano para poder fazer aquilo. A própria pessoa consegue seguir passos a passo e conseguir. A declaração do imposto de renda é um fato. Antigamente, a gente precisava de alguém que fizesse a declaração de imposto de renda. Agora você mesmo entra no eu programa ainda e faz. continuo precisando, entendeu? Minha contadora tá lá, bonitinha, me esperando todo ano, porque eu não consigo. São quantos caixas foram substituídos? Você vai no mercado hoje, você passa sua própria compra. Sim, verdade. Não precisa mais de um operador ali. O então, assim, atendimento, exatamente. Né? Então você vai lá e você passa. Né? Tem mercados que você passa sua compra, paga sem ter o contato
com alguém humano ali, Quando né? não, você faz lá de casa, né? Ou você faz em casa, a entrega. compra lá, paga lá em casa, entrega na sua casa. É a comodidade que a Pois é. tecnologia ela traz. A geração alfa, ela vai mostrar para o mundo o porquê que eles realmente nasceram, sabe? Eles vão deixar marcas no mundo muito marcantes, mas enfim, eles vão marcar realmente esse período, como eles nasceram para trazer aquilo que eles têm de melhor, sabe? A questão da empatia, a questão de se preocupar com o outro, a questão de realmente entender como a tecnologia funciona, porque eles entendem como ela E funciona. acho que então a gente tem chance de ter um gênio nesse século, Claro, porque não tem nenhum ainda, né? Claro, a gente Nós vai estamos ter, esperando por ele. Com certeza. No meio dessa galerinha aí No da meio geração dessa galerinha, alfa. com certeza. Porque assim, o que a gente tem hoje em dia não é nenhuma descoberta nova, mas sim Exatamente. aperfeiçoamento daquilo que foi Sim, descoberto então, no a século gente não passado. vai. Será que a gente vai ter alguma descoberta aí com essa geração? Nessa geração eu acho que sim. Daqui para frente a gente vai ter realmente pessoas que vão marcar esse novo ciclo. Sim. Porque daqui para frente, toda geração que nascer, a tecnologia vai estar realmente presente. O mundo analógico realmente deixou de existir. Daqui para frente, ele é só uma história que a gente vai contar. Por isso que tem coisas que eu acho ainda que a gente discute em sala de aula, que a gente ensina, que não fazem sentido para esses alunos. Por causa da vivência. Por causa da vivência, por causa do cotidiano, por causa do social que ele vive ali. Então tem coisas que a educação vai ter que ser remodelada para poder realmente entender e abraçar esses alunos aí 100%. A conversa ali, olho no olho, você acha que a gente consegue manter isso com a geração alfa como manteríamos com as gerações anteriores? Muito mais. Mesmo mais. eles com toda essa conectividade? Com toda essa conectividade, eu acho que a gente consegue sentar, conversar, porque eles têm uma coisa diferente das outras, a empatia está presente neles. Então eles vão te ouvir, eles vão... Você vivencia isso lá no colégio. Você fala com um aluno de 10 anos, ele te entende, ele tem posicionamento, né? Ele tem aquilo que ele acredita, por mais que seja uma criança, ele vai colocar o seu ponto de vista. A conversa agora não é mais vertical. Sim, senhor, não, senhor, né? A conversa, daqui para frente, o mundo vai deixar de ser vertical, né? Ele vai se tornar muito mais horizontal. Por causa disso, por causa dessa geração. Então a gente consegue conversar, a gente consegue ouvir, eles conseguem pontuar. Por mais que o adulto está ali, a criança ela tem que ter a voz dela. A gente tem que ouvir, a gente tem que respeitar e a gente tem que impor os limites corretos ali, mas sem aquela questão de ser penalidade, sabe? Sim. Sem aquela questão de eu vou fazer porque eu mando, você vai fazer porque eu estou mandando. Sim. Não funciona assim mais aqui. O E diálogo assim, a está gente respeita presente. até a criticidade dele, que a gente não podia ter, né? Exatamente. O ponto de vista dele. Sim. Então hoje o desafio é conversar com eles para que eles possam realmente entender aquilo que está acontecendo e daí para frente a gente trilhar caminhos corretos ou não. E indiretamente eles puxam as outras gerações para eles, né? Porque eles conseguem manter esse diálogo até de assuntos assim que a gente poderia dizer, é um assunto de adulto, eles não vão se interessar. E eles sentam e conversam, eles têm até opiniões, de repente, políticas, sociais, enfim, né? E eles acabam puxando o pessoal das outras gerações, Com né? certeza. E falando em outras gerações, qual é a geração que vem por aí? Que eu já tô ficando com medo. Bom, a geração que surge a partir do estado pandêmico, né? É a geração beta. É uma geração que vai demandar muito mais cuidado e muito mais atenção daqui para frente. É uma geração que vai exigir muito mais da gente, diferente dos alfas, porque eles nasceram pós período pandêmico, né? Pós uma situação de calamidade realmente mundial. Então, algumas coisas vão ser muito presentes da geração alfa, mas mesmo assim a gente vai ter que tomar um cuidado especial com essa geração, porque ela vai vir com certas lacunas presentes. Mas isso a gente pode discutir num outro
Num outro podcast, quer deixar marcado já? Num Se quiser, a gente já marca, conversar comigo mesmo. Eu fico aqui a noite inteira conversando. Ainda mais quando o assunto é interessante assim. Você tem alguma consideração final a fazer? Falar da geração alfa, já que é o nosso... Nós temos um público grande ali, né, da geração alfa. Até derrubei o microfone. Olha, eu acho que daqui para frente, eu vou ser redundante naquilo que eu falei, eu acredito que a geração alfa vai marcar, já marca, né? Eu acho que você lembra de muitos alunos da geração alfa que realmente marcam a sua vida. Você vê dessa geração realmente artistas, muitos, né? Muitos artistas, muitos intelectuais ali, né? Presentes. Mas o que eu acho que marca nessa geração, e eu acho que é o que eu quero deixar de recado, é que é uma geração que veio realmente para dividir, sabe? É um divisor de águas. É um divisor de gerações a geração alfa. É a geração alfa. Porque daqui para frente, não é à toa que a gente começa a discutir coisas no âmbito educacional, não é à toa que a gente começa a discutir coisas no âmbito social, é porque aquele movimento social ou aquela geração já está pedindo isso. Sim. Então não é à toa que a gente está discutindo a questão de inclusão tão presente como nunca foi a questão de inclusão, tão latente hoje como a gente tem hoje. Então assim, é uma geração que veio para mudar realmente o curso, tanto da questão do relacionamento pai-filho, relacionamento escolar, relacionamento, posição do mercado de trabalho. É uma geração que realmente vai transformar aí daqui para frente. É uma geração que está muito mais presente, muito mais acolhedora, com todo tipo de situação, com todo tipo de ser humano. É uma geração que vai deixar Podemos dizer que é uma geração quase livre de preconceitos, né? Se não total, né? Se não livre mesmo, se não livre de nenhum preconceito. Então, é muito normal, tá muito presente. A geração Z já tinha isso já muito gritante, mas a alfa agora realmente escancarou a questão de preconceito, a questão de respeito. Eu acho que não é nem preconceito, é a questão de respeito com o que é diferente daquilo que você é acostumado. Que bacana. A minha geração é a preocupada com boleto? Não, né? A que veio depois de mim, né? Mas eu também sou preocupada com meus boletos, tá, gente? Bom, Lucas, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi de grande valia aqui. Você é o cara. Parabéns. Obrigada. Obrigado, gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. E em breve a gente volta com algum assunto do momento. Até lá. The world may be still, but we are always on the move.